Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, todos aqueles que têm assistido, que têm visto esses vídeos que nós temos feito aqui a respeito da palavra de Deus. Nós não podemos parar, então vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Daniel, Destino do Governo Humano, e hoje nós faremos a nossa lição 7. Graças a Deus por cada um que tem assistido os vídeos. Eu vou de novo encorajar vocês. Quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Quem já é inscrito, encoraja outras pessoas a se inscreverem. Divulguem esse canal, essa palavra. A palavra de Deus não pode ficar parada em nós. Ela tem que chegar em nós, fazer uma obra em nós e sair de nós para alcançar outras pessoas. Esse é o papel. Essa é a verdadeira, é o verdadeiro objetivo da vida humana. Para isso que nós fomos criados, né? Para fazer a vontade de Deus, para levar a mensagem divina a outras pessoas. Como a gente sempre faz, a gente fala o título, a referência bíblica, e aí a gente caminha nos subtítulos. Na maioria das vezes, quando a gente chega no subtítulo, a gente fala um pouco mais separadamente, né? Então, o título maior aqui do capítulo 7 é A Revelação da Administração de Deus. A leitura bíblica é Daniel 5, versículos 1 a 4 e do versículo 10 ao 31. Os antecedentes de Daniel é um outro subtítulo também. Os antecedentes de Daniel 5. Nesta mensagem veremos o fim do Império Babilônico após a morte de Nabucodonosor, em 562 a.C. Seu filho, Amel-Marduk, Evil-Merodach, em 2 Reis 21, 27, reinou em seu lugar e foi assassinado numa conspirata em 560 a.C. por Nergal-Sarezer, em Jeremias 39, 3. Esse nome que eu estou falando depois é o nome que está em outra passagem. Genro de Nabucodonosor e um de seus comandantes. Neriglissar, 560 a 556 a.C., foi sucedido por seu filho Labazi-Marduk, que reinou somente por 9 anos. Então, Nabonido, de 556 a 539 a.C., provavelmente também genro de Nabucodonosor, assumiu o trono. Fez campanhas militares na Síria e no norte da Arábia, onde acabou ficando por 10 anos, enquanto seu filho Belsazar reinava em seu lugar como corregente em Babilônia. Belsazar, portanto, era o segundo no reino. Nos anais da história de Babilônia, Nabonido consta como rei de Babilônia nesse período. Esses são os antecedentes de Daniel, capítulo 5, onde o rei Belsazar é mencionado. A libertinagem de Belsazar. Em Daniel 5, de 1 a 4, temos o registro de um grande banquete que Belsazar ofereceu a 1000 dos seus grandes presentes com suas mulheres e concubinas. O ambiente era de total libertinagem, regado a vinho e fornicação. Belsazar mandou então trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém, para que neles bebessem ele e os que com ele estavam. Enquanto bebiam, davam louvores aos seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Isso insultou a Deus ao extremo. Se apenas bebessem vinho e se divertissem com as mulheres, seria somente uma questão moral. Ao profanar os utensílios do templo, tocaram na administração de Deus, pois tais utensílios deveriam ser usados apenas no serviço e na adoração a Deus. Contudo, agora estavam sendo usados para louvor de ídolos imundos. Portanto, esse banquete foi uma afronta a Deus. Amor aos prazeres e não a Deus. A situação descrita nos versículos acima ilustram o sistema satânico do mundo. Satanás instiga a cobiça das pessoas e as conduz para a libertinagem, prazeres, comes e bebes, arrogância, tudo que pertence à luxúria. Tiago fala em sua epístola: atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão.
As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens contidas de traça. O vosso couro, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Daniel 5, de 1 a 3. Quando o homem enriquece muito, aliás, Tiago 5, de 1 a 3. Quando o homem enriquece muito, sua tendência é desperdiçar o dinheiro em banquetes e libertinagem. Os que agem assim deveriam chorar lamentando. Ele continua: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado os vossos corações, em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Versículos 5 e 6. Esses versículos nos dizem que aqueles que vivem regaladamente, que vivem nos prazeres, por fim, terão as suas carnes devoradas, desventuras lhes sobrevirão. Portanto, deveriam chorar lamentando, em vez de se regalar. Esse foi o destino de Belsazar, e seus grandes foram todos destruídos. Em Lucas 17, de 26 e 27, vemos uma descrição semelhante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Isso era o que Belsazar e os seus grandes estavam fazendo. Banqueteavam-se, bebiam vinho regaladamente e divertiam-se com as mulheres. O casar e dar-se em casamento descrito por Lucas não denota algo positivo. Sabemos que o casamento é santo e determinado por Deus, mas o homem caído tornou-o anormal. Os homens casam, divorciam-se, divorciam-se e assim por diante. A fornicação e o adultério têm prevalecido sobre o casamento normal. Tal era a situação no tempo de Noé. Permaneceram comendo, bebendo e fornicando até o dia em que Noé entrou na arca e vindo o dilúvio destruiu a todos. Tal ocorreu também com Belsazar e os seus grandes. Mesmo depois da especial advertência de Deus, que veremos adiante, eles continuaram na sua libertinagem. Subitamente, os medos atacaram na mesma noite e destruíram a todos. Assim será nos últimos tempos. Paulo diz em 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E essa é exatamente a situação de hoje. Vivemos tempos difíceis. Isso é um indício de que o fim está chegando e a vinda do Senhor está bastante próxima. Nos versículos 2 a 4, Paulo nos expõe a situação dos homens nesses tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, e ele finaliza assim: antes, amigos dos prazeres que amigos de Deus. A situação de Belsazar caracteriza os dias finais. A sua libertinagem foi o prenúncio do seu fim e da queda do seu reino. O mundo atual encontra-se em situação semelhante. Hoje, só se fala em prazeres em vez de se falar sobre Deus. Os jovens, por exemplo, enchem as ruas nas noites do fim de semana. Permanecem comendo e bebendo, buscando prazeres carnais. Se eles pregam o evangelho, eles não dão ouvidos. Amam antes os prazeres do que a Deus. Essa é a situação do mundo de hoje. Lucas 16 nos fala de um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Será que é para isso que Deus nos concede dinheiro? Para vivermos regaladamente? Deus nos considera como administradores dos seus bens. De acordo com Isaías 55:10, Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. O pão é para o nosso sustento e a semente é para ser semeada. Do dinheiro que Deus nos dá, separamos o que nos é necessário para o sustento, para as necessidades da família. Alimento, roupas, escola, despesas, etc. Esse é o pão, o restante é para semear. Semear significa usar o dinheiro para o propósito do Senhor. Mas alguns usam a semente para viver regaladamente, gastando tudo nos prazeres. Isso não está de acordo com a vontade de Deus. A semente não se destina ao nosso prazer, mas para suprir as necessidades da igreja. Quando o homem se envolve com os prazeres, cai na libertinagem e fornicação. Portanto, se um dia viermos a ganhar muito dinheiro, devemos perguntar ao Senhor o porquê daquilo, se já temos mais do que o necessário para o nosso sustento,
e o Senhor nos dá algo além do que necessitamos, devemos perguntar: para quê? O Senhor certamente nos dirá: é semente para semear. A escritura na parede e sua interpretação. Enquanto Beltsazar e os seus bebiam e louvavam seus deuses, eis que apareceram os dedos escrevendo na parede, uma cena assustadora. Imediatamente o rei ordenou que se trouxessem os sábios à sua presença e prometeu recompensar a quem interpretasse a escritura. Ninguém foi capaz de fazê-lo, o que deixou Beltsazar perturbado. A rainha mãe, entretanto, conhecia Daniel do tempo de Nabucodonosor e o recomendou a Beltsazar, versículos 10 a 12. Daniel foi até o rei, que lhe perguntou se ele era dos cativos trazidos de Judá. Disse-lhe também que ouvira dizer que nele, Daniel, estava o espírito dos deuses e que nele se achava luz, inteligência e excelente sabedoria. Por isso, pedia-lhe para ler a escritura e fazer conhecidas suas interpretações. Seria vestido de púrpura, teria cadeia de ouro ao pescoço e seria o terceiro no reino. A promessa de que Daniel seria o terceiro no reino explica-se pelo fato de Nabonido, pai de Beltsazar, ser o primeiro e Beltsazar o segundo. Respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel não quis os presentes do rei, pois sabia que a destruição era iminente. Não obstante, foi saber ao rei a interpretação da escritura, advertindo-o que Deus estava prestes a julgar a nação de Babilônia. Daniel relatou a Beltsazar a experiência de Nabucodonosor, no capítulo 4, de como se havia ensoberbecido e de como foi humilhado por Deus, reconhecendo depois que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e seus reis. Terminado o relato, Daniel disse ao rei: tu, Beltsazar, que és filho, provavelmente neto, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, e a ele não glorificaste. Versículos 22 e 23. Beltsazar já sabia da história de Nabucodonosor, conhecia a advertência de Deus, de que se orgulhasse, o trono lhe seria tirado. Mesmo assim, não quis humilhar-se. Irmãos, devemos humilhar-nos diante de Deus e saber que nas mãos dele está a nossa vida e todos os nossos caminhos. Devemos dar-lhe toda a glória. Beltsazar se tornou soberbo e arrogante, desprezou e insultou a Deus. Por isso, Deus pronunciou a sua sentença sobre ele mediante dedos que escreviam na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Versículo 25. Mene significa contado, enumerado. Tekel quer dizer ser pesado na balança. E Parsim significa dividir. A interpretação de tal escritura por Daniel foi a seguinte: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, singular de Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Versículos 26 a 28. Os 70 anos profetizados por Jeremias estavam por cumprir-se. Deus contou o reino de Beltsazar e deu cabo dele. Foi pesado na balança e achado em falta, isto é, não teve peso suficiente. Estava muito abaixo do padrão de Deus. Se tivesse peso, não se orgulharia, antes teria dado ouvidos à advertência de Deus a Nabucodonosor. Na sua soberba e arrogância, confiou nos muros de Babilônia e nos seus exércitos. Por isso, Deus deu cabo do seu reino, dividindo entre os medos e os persas. Essa foi a sentença para o rei Beltsazar. Para nós, entretanto, essa sentença deve ser uma advertência. Consideremos um pouco a nossa situação. Temos alcançado o padrão de Deus? Temos obedecido a sua palavra?
Temos agido segundo sua revelação? Cada um de nós deve pesar-se na balança para ver se temos peso suficiente, segundo o padrão de Deus. Efésios 4, Paulo nos ensina que na vida da igreja devemos ser humildes, mansos, longânimos e suportar-nos uns aos outros em amor. Devemos pesar-nos para ver se alcançamos esse padrão. Que o Senhor nos ilumine para vermos quanto realmente pesamos. A destruição de Babilônia. Belsazar cumpriu o que prometeu a Daniel e tornou-o o terceiro do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino. Dario era contemporâneo de Ciro, rei da Pérsia. Nesse tempo, a Média e a Pérsia haviam sido unificadas como Império Medo-Persa. Sob o reinado de Ciro, Babilônia era exatamente fortificada, extremamente fortificada, rodeada por um complexo sistema de muralhas duplas. A muralha externa se estendia por 27 quilômetros e era forte e larga o bastante para permitir que carruagens trafegassem nela. Havia torres de defesa espalhadas em toda a sua extensão, tornando a cidade praticamente invencível. Além disso, o rio Eufrates, que a atravessava, supria a cidade com água e alimentos. Caso a cidade fosse sitiada, poderia resistir por muitos anos. Belsazar confiava na fortaleza da cidade e desprezou a advertência de Deus por intermédio de Daniel, continuando na sua orgia e idolatria. A história nos conta que, para entrar na cidade, Dario desviou o curso do Eufrates e entrou em Babilônia pelo leito seco do rio. Encontrando o inimigo totalmente embriagado em sua orgia, apoderou-se então facilmente da cidade, que não pôde oferecer resistência. Esse foi o fim de Babilônia. Tudo isso é lição para nós. Lembramos-nos da passagem de Hebreus que diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Hebreus 12, de 1 a 3. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Alcancemos o padrão que Deus nos tem estabelecido. Sejamos vencedores. Assim, quando Ele vier contar os nossos anos, eles não terão sido em vão. Louvado seja o Senhor. Espero que vocês tenham gostado aí dessa lição.